A lei do sucesso. Pode quem pensa que pode. Deus queria que todo indivíduo tivesse sucesso. É o propósito de Deus que o homem se torne grande. É a vontade de Deus que o homem não apenas use, mas desfrute de todo o bem no universo. A lei de Deus não nega nada ao homem. O homem nasceu para ser rico. Os prazeres inerentes a ele são inesgotáveis. Cada pessoa normal é dotada de um conjunto completo de faculdades que, se desenvolvidas adequadamente e aplicadas cientificamente, garantirão sucesso e sucesso de forma crescente. O homem é feito para o progresso. Todo homem contém dentro de si a capacidade de desenvolvimento sem fim. Avançar em todas as coisas é o grande propósito da lei. Ao aprender a trabalhar com a lei na proposta desse objetivo, o homem pode se desenvolver em um sucesso cada vez maior. Todos os processos da natureza são bem-sucedidos. A natureza não conhece falhas. Ela nunca planeja nada além de sucesso. Ela visa resultados de todas as formas e maneiras. Para ter sucesso no melhor e mais completo sentido do termo, devemos, com a natureza como nosso modelo, copiar seus métodos. Em seus princípios e leis, descobriremos todos os segredos do sucesso. Recursos infinitos estão à disposição do homem. Não há limites para suas possibilidades. Ele enfoca e individualiza os elementos, forças e princípios do mundo inteiro. Ele pode desenvolver uma inteligência maravilhosa. Assim, todas as questões da vida podem ser respondidas. Todos os segredos da natureza descobertos e todos os problemas humanos resolvidos. Nada é impossível. Faculdades superiores, talentos notáveis, visão superior e maior poder são dormentes em tudo. E por métodos psicológicos especiais, esses elementos excepcionais podem ser desenvolvidos em um nível extraordinário para uso prático e real. Toda mente pode desenvolver grandeza. É simplesmente uma questão de saber como. A verdadeira autoajuda, a autodescoberta, o autoconhecimento e a instrução apropriada para aplicar as faculdades e usar as forças de uma pessoa avançam qualquer pessoa. A prática garantirá eficiência, o uso trará resultados. O sucesso, portanto, está ao alcance de todo homem aspirante. Você deseja ter sucesso? Você pode. Você possui tudo o que precisa dentro de si mesmo, e só é preciso obter um entendimento correto dos princípios e leis sobre os quais o sucesso se baseia e depois aplicar os métodos corretos de operar essas causas até que o sucesso seja obtido. A lei do sucesso é tão definida quanto as leis de qualquer ciência. O uso exato desta lei produzirá resultados sempre. São resultados que contam. E como os resultados podem ser multiplicados indefinidamente por uma aplicação persistente desta lei, não há fim para o sucesso que você pode desfrutar. Grandes coisas não são menos possíveis do que pequenas coisas. E são as grandes coisas que seguirão quem usa a lei com fé e compreensão. Qualquer que seja seu estado ou condição atual, existe um futuro melhor e maior reservado para você. Você pode e deve se preparar para isso. Você não pode se elevar nas coisas melhores e maiores, a menos que você faça alguma coisa sobre isso. Estudo, planejamento e esforço
são todos necessários. Os jovens e os velhos têm o direito de avançar. Para ser verdadeiro consigo mesmo e com a lei que governa você, você simplesmente deve avançar, pois o avanço é o sucesso. E a intenção da lei é que você avance. Você pode ficar parado e voltar atrás, retardando assim o seu progresso normal por um tempo, talvez por um tempo de vida, mas no final você será obrigado a seguir em frente, especialmente na direção do crescimento da alma. A natureza não tolera interferências em seus propósitos. Esta é muitas vezes a razão pela qual surgem os beliscões e picadas da adversidade quando você não consegue avançar. Há um novo elemento no exterior, o espírito de progresso, e todos nós devemos acompanhar o ritmo dos tempos. Você pode alcançar sua ambição desejada. Aponte alto e construa bem. O que você imagina para si mesmo como sucesso pode ser alcançado. A lei nunca falha. O que ela idealiza, ela tem o poder de realizar. O que ela imagina em sua mente, ela tem o poder de produzir materialmente. Ela sempre procura construir em você seu poder e sucesso. Esse é o plano dela para você. As faculdades possuídas por todos os grandes e bem-sucedidos são as mesmas faculdades humanas que você possui. Eles adquiriram alguma compreensão do tipo certo e então aplicaram suas faculdades da melhor maneira que sabiam para o avanço, e assim ganharam sucesso. Alguns perguntarão: mas em que consiste o verdadeiro sucesso? Quase todas as outras pessoas terão uma visão diferente sobre o que constitui o sucesso real. Para evitar a confusão de ideias, vamos definir nosso significado do termo. A maioria das pessoas considera o sucesso como sendo um estado elevado de prosperidade mundana. Outros, como a realização de esperanças pessoais ou realização de desejos do coração. Outros ainda, como a realização de suas ambições ou a realização de grandes feitos. O sucesso real, no entanto, é algo mais que isso. Nós não a definimos em termos de dinheiro, posição, fama ou riqueza, embora possa incluir tudo isso. É verdade que o sucesso genuíno do maior tipo está nos resultados obtidos, frutos colhidos e distribuídos, para que nossos semelhantes sejam beneficiados e o mundo seja enriquecido. No entanto, para o propósito de nossa lição, o termo sucesso será interpretado em um sentido mais individual como significando avanço pessoal e aumento, e o término favorável de qualquer coisa tentada. O homem é construído de tal maneira que ele pode utilizar os elementos de sua vida para construir um poder, melhoria e sucesso cada vez maiores. Ele também está sutilmente relacionado a tudo fora de si mesmo, para que esse propósito possa ser cumprido. Tal cumprimento, entretanto, dependerá do uso real que ele faz de sua mente, e se ele escolhe servir na ignorância ou governar com conhecimento as forças em sua vida. O sucesso é trazer o ego e as ações de alguém para um padrão mais alto do que o padrão humano comum. A maioria das falhas e derrotas na vida se deve à cegueira mental. Quando o coração está certo, a cabeça pensa direito. Todos os nossos atos são julgados por nossos motivos interiores, não pelas realizações externas. Fora do coração estão as questões da vida. A covardia moral, a indecisão em momentos críticos, o desejo de ter o próprio caminho,
a incapacidade de cooperar abalaram as esperanças de milhões. Eles destruíram suas perspectivas de sucesso. Eliminar essas deficiências mentais é o primeiro passo para todos os que desejam mirar alto. O sucesso depende da adoção de um curso verdadeiro, mantendo o que é justo e correto em pensamento e ação. A adesão a um princípio é essencial. O sucesso não é uma criatura de circunstância, nem um jogo de azar, nem sorte, porque até que a regra de ouro seja a base da atividade comercial, podemos estar em harmonia com o princípio. Religião e negócios não são duas ciências separadas, ambos são como um. Lord Leverhulme disse: é frequentemente afirmado que os negócios modernos não podem ser conduzidos na linha do sermão da montanha. Eu só posso dizer que um negócio conduzido em qualquer outra base nunca será um sucesso permanente. Negócios são uma expressão do objetivo mais alto do homem, a religião do homem. O fato de um homem ser honesto, verdadeiro e diligente não garante seu sucesso. Pode ser necessário mais do que isso, pois se um homem é tímido, atrasado ou medroso, o medo atuará como freio para retardar seu progresso. Se um homem é um engenheiro eficiente, mas tem um complexo de inferioridade, esse complexo o tornará medíocre e ele não poderá se estender de acordo com seu hábil treinamento. O medo é, em grande parte, a causa de falhas. Não pode ser eliminado por drogas ou pela faca do cirurgião. O único remédio conhecido pelo medo é o entendimento. Quando se compreende que o universo está cheio da presença de Deus, não há nada o que temer. A maioria de nós poderia cumprir nossas obrigações se não fosse por algum tipo de medo que nos dissesse diferente. Nós nos hipnotizamos em uma crença que incapacita nosso poder. O medo obscurece nossa visão, entorpece nossas faculdades, paralisa nossas forças mentais, que devem ser livres e ativas, se quisermos evitar a calamidade. Quando a mente do homem é confundida pelo medo, ele não está em condições de aceitar uma oportunidade. Deus não nos dá o espírito de medo, mas de coragem e uma mente sã. A religião do homem não faz dele um sucesso. Se um homem usa óculos para melhorar sua visão, pela mesma razão o homem tira mais da vida com uma religião que serve para ampliar sua visão. Uma religião verdadeira serve para expandir ou ampliar a visão do homem, enquanto o homem prático e sem religião é limitado por sua visão pequena e limitada. Se achamos que a oferta depende das pessoas ou das condições materiais e, em seguida, ficamos preocupados quando as pessoas nos falham, as condições vão de mal a pior. A única salvaguarda é sentir e saber que Deus, a lei, é nosso suprimento e consulta constante. Se desejamos sucesso, devemos pensar em sucesso, devemos falar e agir com sucesso. E podemos fazê-lo mais facilmente se soubermos que Deus, a lei, está do nosso lado. Deus é bom. Não é de seu desejo reter dos que andam na retidão. O homem de mentalidade religiosa compreende que aquele que é por nós é maior do que o que é contra nós. Metade dos nossos fracassos, então, é que nós entramos no momento em que deveríamos deixar que todas as nossas forças saíssem ao máximo quando dermos um salto. Nós nos lançamos de volta ao fracasso quando podíamos estar nos aproximando da vitória.
Dois meninos mergulharam num rio um dia, desafiando uns aos outros a nadar. Uma distância de cerca de 2 milhas. Eles nadaram com um golpe forte e constante, e o nadador principal, sem olhar para trás, continuou nadando em direção à outra margem. Quando ele saiu da margem do rio e completou sua natação, ele olhou para trás para notar que seu amigo não estava nem perto. Ele olhou com mais cuidado e eis que lá estava ele, na outra margem, de onde haviam começado. Quando ele encontrou seu amigo, ele disse a ele: "Como foi que você não me seguiu através do rio e chegou à outra margem?" O menino que voltou disse: Depois que eu comecei a meio caminho, olhei para trás e vi o quão longe eu cheguei e fiquei com medo de não conseguir, então voltei." "Mas", disse o garoto que nadou pela corrente, "por que você não pensou em olhar para frente como eu fiz?" "Porque via apenas a margem aproximando-se cada vez mais de mim a cada golpe de nado." "Se você estava na metade do caminho, por que achou necessário voltar para o começo em vez de continuar? De igual modo, não estaria seguro?" Quando Moisés levou os filhos de Israel do Egito para a terra prometida, eles se encontraram com o que parecia ser uma barreira impossível: o Mar Vermelho. Alguns queriam voltar atrás. Muitos murmuraram e reclamaram porque se aventuraram tão longe do Egito. Moisés clamou: "Deus, o que devo fazer?" E a palavra voltou-lhe: "Por que clamas a mim? Fala aos teus filhos que vão em frente." Moisés falou ao seu povo, e quando eles marcharam para o mar, as águas se abriram e eles atravessaram em terra seca. Moisés queimou suas pontes atrás dele enquanto ia. Então não poderia haver o recuo. O sucesso é uma questão de avanço por grau. Nenhum homem pode se tornar um sucesso, exceto treinando. Um atleta treinará por semanas e meses para se preparar para uma competição que pode durar apenas alguns minutos. O verdadeiro segredo consiste em avançar, e essa atitude mental peculiar que promove esse progresso constante é o fator dominante na arte do sucesso. Nenhuma pessoa pode ter sucesso e não está imbuída do desejo de avançar. Na verdade, o primeiro passo é ficar completamente saturado com o espírito de progresso, de modo que se sinta estimulado com um desejo persistente de trabalhar por coisas melhores e maiores. O desejo de avançar implica o poder de avançar. Essa é a lei absoluta em suas ações, como qualquer lei da ciência. O fato de que você deseja ter sucesso é uma evidência de que você tem o poder de ter sucesso. Caso contrário, você não teria sido exposto ao desejo de obter o sucesso. Você não pode aspirar a ter sucesso a menos que tenha o poder de ter sucesso. Desejo cria o poder. O poder inspira a mente do indivíduo, e o sucesso é o resultado dessa inspiração corretamente aplicada. Investigando as vidas de homens bem-sucedidos, encontramos um fato muito surpreendente. Encontramos uma qualidade comum que é responsável pelo seu sucesso, que consiste em um estado de espírito construtivo. Os psicólogos chamam este estado de espírito construtivo de atitude de sucesso. Por mais simples que pareça, na maioria dos casos a diferença que decide o sucesso ou o fracasso é a atitude mental dominante. Está em falta e é a causa do fracasso.
A descoberta desse fato marcante pela psicologia moderna investiga a raiz de alguns problemas profundos praticáveis e indica uma saída para a adversidade e o fracasso. Em suma, a atitude mental positiva do homem que pensa que ele pode, em contraste com a atitude negativa de outro que pensa que ele não pode, é praticamente a única diferença entre aquele que consegue e aquele que não consegue. Algumas pessoas vivem na convicção de que, como são, devem permanecer. Eles acreditam que Deus os colocou em um molde fixo e que a pequena capacidade ou poder que eles possuem é tudo o que podem esperar ou desejar nesta vida. A pesquisa científica sobre os mistérios da mente humana revela um maravilhoso mundo de poder e possibilidades. A verdade psicológica é que o que é possível a uma mente é possível a outra, e muito mais do que jamais sonhamos. As mesmas faculdades humanas e poderes cultivados dos grandes e bem-sucedidos são possíveis em todas as mentes. A única diferença real está no grau de desenvolvimento. Comece agora a ter uma visão superior de si mesmo, de sua vida, de suas circunstâncias e das coisas e pessoas em geral. Ao perceber mentalmente o melhor e o maior, você conscientemente e inconscientemente alcançará o melhor e o maior. Em outras palavras, seus pensamentos, desejos, palavras e ações mentais se tornarão gradualmente preenchidos com o espírito de progresso. E suas faculdades se fortalecerão e seus poderes aumentarão. Pegue o espírito das palavras "eu posso" e você terá a chave para uma atitude de sucesso. Saiba que você pode ter sucesso se continuar a pensar, viver e agir com essa forte convicção. Você pode procurar em qualquer lugar pode descobrir o místico segredo do sucesso. Apenas para descobrir que no final tudo está contido nestas duas pequenas palavras: eu posso. A psicologia moderna descobriu que a pessoa que pensa que pode rapidamente desenvolve o poder que pode. Esta é uma lei demonstrável da mente. Pense persistentemente que você pode fazer o que você quer fazer, e não demorará muito para você se encontrar realmente fazendo aquilo. Não há milagre nisso. A lei funciona desta maneira. O princípio envolvido é que, se a atitude do "eu posso" for adotada, a mente irá direcionar todas as energias para dentro daquelas faculdades que são empregadas em fazer aquilo que se deseja realizar, e continuamente construí-las até se tornarem grandes o suficiente e forte o suficiente para executar o que antes parecia ser impossível. Quando Napoleão tentou conquistar a Itália, enfrentou um obstáculo aparentemente insuperável: os Alpes imponentes. Eles foram considerados pelas pessoas que viviam em torno deles como absolutamente inescapáveis. Mas as palavras "eu não posso" não estavam na mente de Napoleão. Ele, determinado a conquistar, persistentemente disse a si mesmo: eu posso. Sua descida do outro lado das montanhas surpreendeu tanto as pessoas daquele país que foram praticamente conquistadas sem oposição. O choque de fazer o que era considerado impossível tirou seu poder de oposição. Assim, seu maior obstáculo provou ser seu meio seguro para a vitória. Então, é com todas as dificuldades, obstáculos vistos de um ponto de vista mais elevado, são invariavelmente trampolins para o sucesso. John Bunyan foi jogado na prisão
E, enquanto estava preso, enfrentou um problema semelhante. Ele queria continuar com seu trabalho religioso. Ele não se deu por vencido facilmente. Então, num papel enrolado que foi trazido a ele como uma rolha na jarra de leite, ele escreveu seu imortal Pilgrim's Progress, O Peregrino. Este livro sozinho alcançou mais pessoas do que ele poderia ter alcançado e pregado em toda a sua vida. Obstáculos servem como uma oportunidade para chamar nossos poderes latentes. Eles nos atraem e nos fortalecem. Eles nos levam ao objetivo que temos em vista. Quando você estiver contra isso, quando desejar progredir, declare para si mesmo estas palavras: eu posso. Lembre-se que essas palavras simples contêm a fórmula mágica para todo sucesso, e nenhuma meta que vale a pena foi ganhada sem a realização delas. Um estado na vida é, em grande parte, determinado pela atitude mental de alguém. Os homens irradiam desânimo, tristeza e fracasso porque aceitam a atitude do eu não posso. Outros emanam positivamente o sucesso através de uma atitude alegre, energética e no eu posso. Nós os encontramos em todos os lugares. Um gravita a condições de adversidade, má sorte e infelicidade. O outro atrai o melhor e sobe e continua para o sucesso. O fraco negativo, o indivíduo não posso, nos repele, nós instintivamente o evitamos. Essa é a lei nos alertando para evitá-lo, porque ele está fora de sintonia com a ordem divina das coisas. Por outro lado, o tipo forte de indivíduo, eu posso, nos atrai e atrai para ele. Ele é otimista e estamos felizes em nos associar e fazer negócios com ele. Todo mundo tem sua própria atmosfera individual, o mesmo que uma flor tem seu aroma. Por isso, procuremos construir uma forte atitude positiva de eu posso, que nos leve ao sucesso. Em todas as circunstâncias, você é maior que as coisas ou as condições. Se não for a verdade atual, você tem potencial para isso. Seja o que for que você vise, tenha certeza de vencer. Mire alto, mire bem, e seus erros virão poucos e distantes entre si. Mantenha a atitude do eu posso. Afirmá-lo constantemente irá fazer uma grande diferença. Você vai conseguir. Você é obrigado a vencer. John D. Rockefeller afirma: o homem que começa com a ideia de ficar rico não terá sucesso. Ele deve ter uma ambição maior. Não há mistério para o sucesso dos negócios. Se ele faz a tarefa de cada dia com sucesso, permanece fielmente dentro das operações naturais da lei comercial e mantém sua mente clara, ele sairá bem. O próximo passo é abranger sua vida ou declarar seu ideal ou seu objetivo. Faça uma imagem mental e tenha em mente o que você está querendo alcançar. Comece com um esforço persistente para trabalhar em direção ao objetivo final. A vida, afinal de contas, é como uma série de muitos passos. Cada passo pode lhe trazer novos problemas. Mas, à medida que você enfrenta cada novo problema, mantenha seu olho fixo no topo. Olhe para o seu objetivo, para a sua meta, para o seu desejo. Não importa quão rudimentares ou quão pobres sejam seus primeiros esforços, eles são apenas o começo. Você não pode se comparar com o outro. Todo mundo teve que começar em algum momento na parte inferior. Enquanto isso, saiba que você não pode falhar até desistir. Você nunca poderá falhar se você nunca desistir.
Continue tentando. Cada esforço produz algum resultado. O sucesso, afinal de contas, é apenas a coleção de muitos bons resultados. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, disse Benjamin Franklin. O pior inimigo que você encontrará na estrada da vida é dentro de si mesmo. Seu nome é procrastinação. A procrastinação mata a ambição. Ela leva a pessoa ao hábito da indecisão que causa o fracasso. Pratique suas decisões de maneira clara e rápida. Cuide das pequenas perguntas que chegam a você e elas cuidarão automaticamente de quaisquer outras grandes questões, caso surjam. Aquele que não pode decidir por si mesmo subordina claramente seu julgamento. Ele se torna receptivo ao pensamento rápido ao seu redor, e então ele se torna parte das massas e pode atrair apenas o que as massas fornecem. O que você faz com o seu tempo livre? Como você gasta o seu tempo? Onde você gasta? Você dá algum valor? Hoje em dia, muito lucro e às vezes todo o sucesso depende do uso das probabilidades e dos fins, os chamados subprodutos. Os subprodutos são algo além do artigo principal fabricado e, no entanto, têm um valor próprio. Todos os tipos de grandes empresas têm seus subprodutos, probabilidades e fins, que os pagam bem. Nosso sucesso depende do uso de nosso tempo e seus muitos subprodutos, que chamamos de momentos estranhos. E quanto a esses momentos estranhos? O verdadeiro sucesso de alguns começou nos momentos ímpares. O que se faz com o seu tempo livre não é apenas lucro claro, mas aumenta suas atividades mentais. Cada minuto que você economiza, tornando-o útil e lucrativo, aumenta sua vida e a possibilidade de sucesso. Cada minuto perdido é um subproduto negligenciado. Depois que ele for embora, ele nunca poderá ser devolvido. Pense no quarto de hora antes do café da manhã, a meia hora depois e 20 minutos no carrinho. O tempo desperdiçado aguardando compromissos durante o dia e a quantidade de chances por dia quando você pode ler, figurar ou se concentrar ou trabalhar para o seu objetivo. Use todo o seu tempo de forma construtiva. São apenas os inúteis, sem valor e sem sucesso que falam em matar o tempo. Aquele que está matando o tempo está destruindo suas oportunidades, enquanto o homem que está tendo sucesso está fazendo seu tempo viver e tornando-o útil. Eu sempre gosto de ouvir uma pessoa dizer que não há tempo suficiente no dia para ele. Essa pessoa está tirando o máximo proveito de sua vida. E arrisco-me dizer, ele está tendo sucesso. O sucesso, então, resumido, é a maneira como aprendemos a usar duas coisas valiosas: nosso tempo e nosso pensamento. Conhecimento sozinho não é sucesso. É a maneira como usamos esse conhecimento. É importante lembrar sempre que, atrás de toda a nossa luta e o nosso trabalho, debaixo do pó e da fumaça das coisas, estão os braços do Pai nos guiando, guardando e nos apoiando. Tudo o que pode faltar para você, Ele tem. O que você precisa, Ele pode suprir. Seja qual for o obstáculo que você encontrar, Deus, dentro de você e sobre você, pode superá-lo. Tão perto do homem, escreveu Emerson, quando o dever sussurrar, você deve, você responderá, eu posso. Você pode. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado.
Se não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso estado de espírito. Se você pensa que é um fracassado, você se tornará como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que você pode e infalivelmente conseguirá. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes, nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente no eu posso e no eu conseguirei.